Teresa Nogueira Pinto, eu começava por si. O André Ventura assumiu hoje uma posição muito crítica do governo do presidente de Angola na cerimónia comemorativa dos 50 anos da independência de Angola. Criticou o discurso que considerou uma vergonha e uma humilhação para Portugal e criticou muito Marcelo Rebelo de Sousa, que, na opinião de André Ventura, devia-se ter levantado e saído da sala num protesto contra aquilo que ele considera a corrupção do MPLA. A Teresa acha que é normal um Presidente da República fazer aquilo que André Ventura defende, ou seja, abandonar a cerimónia e bater com a porta, no sinal de protesto? Aquilo que eu certamente... Boa noite, muito obrigada pelo convite. Aquilo que eu certamente não acho normal é fazer aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez, nomeadamente há um ano, trazendo para cima da mesa um tema completamente não apropriado e que não faria sentido, a questão das reparações. Sim. Mas eu acho que nós temos que olhar para aqui e perceber, há aqui três personagens, João Lourenço, e João Lourenço está a fazer um discurso para uma audiência interna, numa situação de grande fragilidade política, em que a erosão das credenciais de libertação do MPLA é bastante visível. Aliás, houve protestos muito reprimidos, com muita violência em Angola recentemente, e nós cá falámos pouco sobre isso, mas isso aconteceu. Angola não é de maneira nenhuma um regime democrático, uma democracia plena, e, portanto, ele está a tentar explorar essas credenciais de libertação, num certo sentido, faz o que lhe compete do ponto de vista estratégico. Portanto, entendo que ele tenha falado sobre isso num discurso interno, não é? Eu entendo que ele fale sobre isso. Portanto, e parece-me outra coisa, quer dizer, parece-me que a identidade e a história de Angola também se faz contra um colonizador que era Portugal. Isso faz todo o sentido. O que não faz sentido nenhum para mim é que um Presidente da República viva a levantar temas como a questão das reparações, que é um absurdo, e que assenta num princípio que é o princípio das culpas coletivas, que é um princípio muito perigoso. Mas, Teresa, agora estamos a falar desta cerimónia. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa o que é que devia ter feito? E ter criticado João Lourenço sendo convidado para aquela cerimónia da independência de Angola? Ou acha que ele devia, no fundo, ter feito aquilo que fez, que é sendo diplomaticamente correto e optar por não comentar o discurso do seu homólogo? Não, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa deveria ter comentado o discurso do seu homólogo, porque é assim, se a história de Angola é contada pelos angolanos, convinha que alguém em Portugal defendesse a honra da nação. E André Ventura fê-lo. Pois eu acho que há aqui outro tema que é um tema... Mas um Presidente convidado em solo angolano, onde há uma comunidade de portugueses e há uma comunidade angolana também em Portugal, isso não levantava uma questão diplomática difícil? Ele teria a obrigação... Não. A questão de sair espetacularmente, a saída espetacular, parece-me que é aqui um pormenor. Quer dizer, não faria sentido sair espetacularmente de uma cerimónia, mas faria todo sentido fazer aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa não fez, que é representar o povo português, que é quem ele representa, não é? Mas a Teresa não acha que a saída espetacular é sempre a opção de André Ventura? Porque, quer dizer, o que ele diz é que se fosse Presidente da República, chegava a Madrid e pedia que Sanches fosse parar à cadeia. Certo. Se for à Venezuela, acha que não cumprimenta Maduro, ou então Maduro tem que ser preso. Quer dizer, acha que isto é postura de um chefe de Estado? Acho que nós somos muito obcecados com a forma de André Ventura, não percebendo que é graças a André Ventura que estamos a discutir uma série de temas que afinal eram importantes para o país. Mas se ele chegar a Presidente, não acredita que ele faça aquilo que agora está a defender? Não, parece-me que se nós estivermos atentos a líderes deste mesmo movimento, nós podemos pensar, por exemplo, no caso do Trump. O Trump manteve, mas apesar de tudo nós não somos dos Estados Unidos da América, não é? Há um prurido, uma coisa um bocadinho portuguesa também, do com licença, da diplomacia, que é um espartilho por vezes. Quer dizer, não há problema nenhum. André Ventura é candidato à presidência da República, ainda não é Presidente da República. E, portanto, eu acho que estes excessos são muito menos interessantes de discutir, eu sei que há uma obsessão com a forma de André Ventura, do que haver finalmente uma voz que se atreve a dizer esta é a nossa história, não temos outra e é bom que vivamos bem com ela. Mais ninguém diz. Acha que isto lhe vai dar um jeitão para a campanha eleitoral? Este episódio de João Lourenço, concretamente. É mais um. É mais um, exatamente. Teresa, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. O líder parlamentar do Chega, que esteve na delegação que foi a Luanda, aos 50 anos da independência de Angola, parece que também foi muito simpático e muito cordato nas reuniões que teve com os representantes do MPLA. Ou seja, não é um bocadinho fraude a postura mais crítica que Ventura assume na praça pública, mas que depois, na hora da verdade, acabará por ser, se calhar, tão bem comportado quanto os outros? Desde logo pode-se questionar porque é que foi um representante do Chega a Angola. Certo. Se já sabiam o que iam... Certo, com todo o respeito. Foi perguntado aos meus colegas porque é que apoiam as candidaturas e a mim só me querem perguntar tricas de Angola. Isso é pequena política. Mas repare, é um tema que hoje André Ventura cavalgou. Mas eu achei que vinha aqui discutir a candidatura presidencial de André Ventura. Fazer-lhe uma pergunta. O Pedro falou na ideia de André Ventura criar uma quarta república. Certo. Tem sido também, de certa forma, havido algumas
indicações de alguns elementos do Chega de poder querer presidir ao Conselho de Ministros a partir de Belém, que isso é possível. O que é que lhe parece isto? A mim parece-me essencialmente uma questão, porque é que André Ventura é o candidato que se diferencia de todos os outros. A grande diferença aqui é que André Ventura vem dizer: nós estamos num rumo de declínio. Todos os outros falam em pontes, em estabilidade. Marcos Mendes, por exemplo, quer ir em velocidade cruzeiro, com grande estabilidade, para o declínio. Ninguém é capaz de reconhecer, que pode não ser unânime, eu admito que nós aqui diverjamos sobre isso, mas há pelo menos 20% dos eleitores que entendem que este país está num caminho de declínio. A questão da imigração, a questão da insegurança, as classes médias empobrecidas, o Serviço Nacional de Saúde, etc. Tudo isso com a assinatura também, em grande parte, do Partido Socialista. E há um presidente que consegue mudar isso? É preciso, e aí é que eu chego com a lógica, eu sempre fui das que entendeu que André Ventura não poderia estar fora desta corrida presidencial por uma razão. Nós estamos num momento, eu sei que há sempre esta tentação de dizer este momento, estas eleições. Eu acho que este é mesmo, por uma questão. Tornou-se evidente que a política regressou. Já não é a gestão técnica da coisa pública, operações de logística, é a política. Nós discordamos sobre coisas absolutamente fundamentais. O que é uma comunidade política? O que é uma mulher, por exemplo? E, portanto, é a altura de travar esse combate político, porque a política é sobre isso, sobre princípios divergentes, num país que está em declínio, onde há uma hegemonia brutal da esquerda, nos estúdios de televisão, nos estudos das universidades, em todo o lado, na cultura, etc. E André Ventura está sozinho nisso. E, portanto, eu acho que ele terá uma enorme... Porquê a candidatura dele e porquê a ideia de ruptura? Porque ele é o único que diz: nós estamos num caminho de declínio. Mais ninguém diz isso. Portanto, acha que o Presidente da República deve ser um fator de ruptura na sociedade portuguesa e não um fator de juntar forças e tentar que haja menos crispação no país? Acha que deve ser assumida uma postura de ruptura? Acho que aquilo que me une à direita não adversativa, que entende que o momento é de gravidade, e André Ventura justificou a sua candidatura com isso, é a ideia de que nós não podemos continuar como pruridos sem fazer um diagnóstico. Se acharmos que as coisas estão estruturalmente mal, nós temos que fazer um diagnóstico. Mas o Presidente não tem poderes no nosso sistema para ser ele que vai resolver ou apontar as soluções. Se me perguntarem se eu preferia que André Ventura fosse Primeiro-Ministro, preferia. Se eu acho absolutamente que ele tinha que comparecer porque é a única pessoa que fala sobre estas questões nestas eleições, ele não podia deixar no momento em que a direita cresce no país, em que há uma resistência cultural e política, ele não representa. Mas ele fala muitas vezes, por exemplo, da questão da Quarta República. Na entrevista que foi feita aqui nesta mesa, André Ventura não conseguiu concretizar exatamente como é que conseguiria avançar para essa Quarta República. A Quarta República é a ideia de pensar, nós estamos num declínio, nós estamos um bocadinho, nós usamos Abril um bocadinho, passa a expressão, não quero, mas usamos um bocadinho como João Lourenço usa as credenciais de libertação. Para as gerações mais novas, quer dizer, eu adoro viver em democracia, mas se me perguntam se Abril é bode expiatório para tudo, também não é, não é? Portanto, é preciso, é um tempo diferente, os problemas são outros, o país é outro, os desafios são outros, e a única pessoa que incorpora isso é André Ventura. Isso é uma novidade. Eu não lhe chamaria Quarta República. André Ventura, nos debates, normalmente, nas entrevistas, sobretudo, é uma figura muito sui generis e muito difícil, porque ele está-se um bocadinho nas tintas para as perguntas e debita sempre a sua teoria, quase que falando sozinho. Como é que vê que ele vai aguentar os debates com candidatos tão experientes quando vai ter pela frente? Eu acho que os debates, porque isso também se criou um efeito, e acho que era o Pedro que dizia isso, e eu concordo, quer dizer, há uma adição a André Ventura. Naturalmente é uma vantagem para André Ventura, mas ele é o centro depois de tudo e, portanto, eu acho que isso é uma vantagem nos debates. É uma vantagem ele ser o único candidato que está fora do conjunto, por ser o que reconhece o declínio, não é o antissistema, etc., embora também seja o mais antissistema de todos os candidatos. E depois, eu não digo isto contente, mas eu acho que cada dia que passa valida a razão de ser de nós precisarmos de ter um partido como o Chega e um candidato como Mas é uma vantagem para o partido, essa adição em torno de André Ventura? Eu também acho outra coisa. Não fica a ideia de que só há ele? Eu gostava só de dizer uma coisa muito brevemente sobre isso. É que estamos mesmo a terminar. Olharmos para a Europa, olharmos para os Estados Unidos, para esta direita não adversativa, ela assenta em lideranças carismáticas. E a liderança é sempre uma coisa personalizada. Não são autocracias, mas é preciso alguém que incorpore e que incorpore de forma pessoal e carismática. Isso é André Ventura à direita. Muito bem.